Muito boa tarde, sejam todas muito bem-vindas ao meu canal YouTube da Agulha Dourada. Eu hoje trago-vos venho-vos presentear com mais uma aula gratuita, que é a aula do porta-telemóvel. Vocês vão receber a vossa estampa assim, podem adquirir estas estampas no nosso site ou através da página Facebook Agulha Dourada, por mensagem pelo Messenger, telefone ou WhatsApp, tá bem? Então vamos ver, vamos aqui fazer o passo a passo e vou-vos passar a dizer aqui o que é necessário em termos de material para além da estampa que vocês já vão receber. Há várias estampas deste porta-telemóvel, vocês podem escolher a que vocês gostarem mais. Vamos então passar aqui ao passo a passo e vamos iniciar aqui com a lista de materiais. O que é que nós vamos precisar aqui de lista de materiais? Vamos precisar de fecho, vamos precisar de um fecho com um cursor de 16 centímetros. E vamos precisar de um fecho com dois cursores a combinar com a vossa estampa, claro está, de 22 centímetros. Um de 22 com dois cursores, um de 16 com um cursor, dois bocadinhos de viés de 16 centímetros. Vamos precisar de uma alça pronta. Nós temos estas alças prontas também para venda, ou vocês podem fazer uma alça pronta com o material que vocês gostarem mais. Esta, por acaso, ela mede 30 centímetros de alça. Vamos precisar de plástico cristal e neste caso, vão precisar de forro e estruturador. Eu neste caso vou utilizar o foam estampado, que vocês encontram também à venda no nosso site www.agulhadourada.pt. Podem comprar este foam que ele já estrutura e forra. Portanto, eu vou utilizar estampa e o foam que forra e estrutura. Se não tiverem este material ou não quiserem adquirir, podem utilizar o foam normal, o estruturador que vocês pretenderem, com o forro. Portanto, vamos lá. Vamos então ao passo a passo. Vamos começar por colocar aqui num dos lados, é indiferente que eles são iguais, frente ou costas. Vamos começar por colocar o bolso cristal. Eu vou aqui só colocá-lo aqui, cortá-lo aqui da medida correta, um bocadinho maior, tá bem? Eu vou cortar o cristal um bocadinho maior. Aqui a toda a volta. Para depois poder ajustar com mais facilidade, eu prefiro cortar sempre 2 centímetros a mais de cada lado. Desta forma, assim. Ok? Cortei aqui maior e ali maior. Para quê? Para que possamos aqui adaptar com mais facilidade. Eu vou começar por cozer aqui um fecho. Antes de cozer o fecho, o que é que eu vou fazer? Aqui na parte do cristal, eu vou costurar aqui o viés aqui no plástico cristal. Vocês podem costurar de um lado e virar para o outro, ou podem costurar diretamente assim. Eu vou optar por costurar diretamente assim, aqui o viés no plástico cristal. Tem que ter o cuidado que apanhe o da frente e o de trás. Desta forma, temos já o acabamento aqui na parte do cristal. Agora vamos colocar o fecho de 16 centímetros. Aqui. Assim. E basta costurar aqui. Aqui em cima do viés vamos costurar, passar aqui uma costurinha. O viés eu coloquei aqui rentinho à parte dentada do fecho. Aqui bem rentinho, de maneira que o fecho abre e feche corretamente. E agora vou posicionar aqui na parte de cima, mas antes de posicionar eu vou já dar o acabamento aqui ao fecho deste lado. Portanto, eu vou costurar aqui a outra parte do viés no fecho.
Eu estou a trabalhar aqui com calcador normal, não estou a utilizar o calcador de fecho, mas se vocês quiserem podem utilizar. Temos então aqui esta parte pronta e com um bom acabamento já aqui do lado do avesso. Portanto, agora vamos cozer o bolso aqui. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso porta-telemóvel. Vocês têm duas opções. Ou colocam este bolso aqui, cristal com fecho, que eu acho bem mais interessante, porque se quisermos pôr o telemóvel aqui com o visor aparente, eu acho mais interessante. Ou colocam sem fecho, colocam apenas assim, tá bem? Com o viés, não colocam fecho, e aqui depois colocam a pala com um botão RIT ou um botão, uma mola cam. Ok? Isto depois fica ao vosso critério. A estampa inclui o retângulo, vocês fazem ou como eu, com o fecho, ou utilizam, fazem apenas com o viés e utilizam aqui para colocar a molinha cam. Eu vou utilizar com fecho. Assim, desta forma. Eu agora vou marcar 1 centímetro de cima para baixo e vou costurar aqui o viés. 1 centímetro de cima para baixo. Ter o cuidado aqui na direção dos meus desenhos da estampa, se tiver direção, nem todas têm. E vou passar uma costurinha aqui em cima do viés. Desta forma. Passei aqui uma costurinha em cima aqui da linha do viés. Agora vou aproveitar, vou costurar o meu plástico cristal deste lado. Portanto, vou passar uma costura aqui, aqui e aqui. Após costurar aqui, então, para fixar o cristal, eu costurei deste lado, até porque eu estou a utilizar o pé calcador de ferro, não estou a utilizar o de teflon. Costurei deste lado e agora vou retirar aqui os excessos, os excedentes de cristal de fecho de viés. E vou recortar. Ficamos então assim, já com uma das partes pronta. Nós podemos optar por fazer também um bolsinho deste lado e utilizar a pala aqui deste lado. Ficamos com um bolsinho de um lado e outro bolsinho do outro. Eu acho que é isso que eu vou fazer, para ficar aqui mais interessante. Portanto, se vocês quiserem aproveitar e fazer um bolso aqui deste lado com a pala, ficam com um bolso interior e um de cada lado. O que é que vamos precisar? De um retângulo de uma napa lisa que vocês vão acrescentar ao vosso molde. Agora aqui, nesta parte da estampa, eu vou fazer aqui uma dobra e uma costura. Para dar aqui acabamento. Mais ou menos uma dobra de 1 centímetro, sensivelmente, 1,5 centímetros. Tá. Depois vou colocar aqui em cima da napa lisa, desta forma, a deixar aqui um espaço para a abertura do bolso. E o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma costurinha aqui em cima da estampa, deste lado e deste. Antes disso, para ser mais fácil, eu vou retirar aqui a minha estampa. Três centímetros. 4, podem retirar 4 centímetros. Para termos aqui a linha reta, perfeita, para depois, visto que eu não cortei aquele retângulo com as boas margens, bem? Fica então assim, retirei 4 centímetros da parte da frente ou da de trás, mas como vocês preferirem, e agora vou passar aqui uma costura, agora sim, aqui, aqui e em baixo.
Depois é que eu vou acertar isto. Ou então podem cortar logo o retângulo da napa lisa com a medida certinha do vosso molde. Se não quiserem estar com este passo a passo. Ficam então assim, e agora vamos pôr a pala aqui deste lado. E desta maneira vamos ter um bolso de um lado e um bolso do outro. Podem também fazer desta forma. Então, agora, tela impermeável ou tecido, direito com direito. Vou passar uma costurinha aqui a toda a volta, deixando esta parte do cimo para virar. Aqui, quando são peças para fazer costura em luva, ou costura de luva, como chamam, vocês devem costurar sempre com um ponto pequenino. Então, depois quando vocês vão virar, vê se o ponto começa a abrir. Este molde não é arredondado, tem ali os cantos com outro formato. Tá. Costurinha aqui a toda a volta, vou retirar todos estes estentes de tela. E fazer aqui pequeninos piques aqui nestes cantos, para que isto fique perfeitinho aqui depois na hora de virar. Aqui uns pequeninos piques, fiz 3 aqui, 3 aqui. E agora virar. Após desvirar e empurrar bem os cantinhos, agora é só passar uma costurinha aqui para rebater e aqui fechar a parte de cima também. De maneira a que a tela ou o vosso forro, ou o forro da peça não apareça do lado direito. Quando chegam aos cantinhos, agulha em baixo, levanta o calcador e depois continuam a costurar. Agora basta cortar aqui este estente aqui na parte de cima. E está a pala pronta. Agora vou cortar aqui já, aqui dos lados, este estente. Que ali na parte de cima tenho que ver a medida. E vou colocar um em cima do outro para ir buscar a medida aqui do molde, tudo certinho. E agora sim, continuo aqui a cortar o que está a mais. Mas isto vocês podem cortar logo de base na vossa napa lisa que queiram utilizar, se quiserem fazer esta opção. Assim eu dou-vos a opção com o máximo, com os 3 bolsos, e depois vocês optam por fazer a opção que mais vos agrada. E agora vou pôr aqui a pala. Aqui, no meio, também fazem um pique aqui, se quiserem centrar isto corretamente. E um pique aqui. E agora sim, vou passar uma costurinha aqui em cima, bem à beirinha, só simplesmente agora ainda uma costura de segurança. Tá. Depois vamos colocar então aqui a mola, o botão Rita. Eu vou pô-la um bocadinho mais curtinho, eu acho que ela está muito longa. Depois ela vai com esta medida, mas depois vocês, se não quiserem que ela fique aqui tão para baixo, podem ajustar. Eu quero que ela fique aqui mais para cima. Vou retirar aqui um bocadinho, 1,5 cm, acho que é o ideal. Pronto, fica mais airoso, digamos assim, desta forma. E tá, esta parte da frente, depois já colocamos o botão Rita, a mola, está a parte da frente e a parte de trás. Agora vamos fazer um bolsinho aqui, como uma carteirinha com fecho. Antes disso, podemos já colocar aqui a alça.
para não esquecermos de colocar, eu vou colocá-la aqui em cima. Eu vou colocá-la aqui, depois vocês colocam onde preferirem, tá bem? Podem colocar aqui de lado ou em cima. Eu vou colocar em cima. E agora eu vou passar a minha margem de costura, tá bem? Se for a máquina doméstica, 0,7,5, se for a industrial, meio centímetro. Daqui para aqui, medem e depois é só fazer aqui uma costurinha de segurança para segurar. A alça que vocês tenham escolhido. Porque eu quero que isto fique em cima, mas se vocês quiserem que fique na lateral, também pode ser. Agora vamos colocar o fecho, o tal de 22 cm e 2 cursores. Vamos colocar aqui na lateral. Aqui. Vamos só acertar isto aqui bem. Corretamente. Como eu disse, eu não cortei forro, porque o meu já estruturei forra, como podem ver. Direito do fecho com direito da estampa e passar aqui uma costurinha. Isto dá para fazer embutido, mas desta forma, como eu vou utilizar o material que estrutura e forra, temos de fazer com viés. Ou também podemos fazer, vamos ver. Então, direito com direito, costurei. Eu estou a colocar, é assim, a estampa virada, a peça virada para mim, assim. O desenho virado para vocês, vocês colocam o fecho do lado direito. Estampa virada para vocês, fecho do lado direito. E agora vou colocar então aqui o estruturador e vou passar a costurinha, ou seja, direito estruturador com direito. Isto é como se fosse o meu forro ao mesmo tempo o estruturador. Já está aqui a fazer as duas funções este material. Assim permite-vos também, dou-vos também a conhecer este novo material para quem não conhece. Basta enviarem mensagem para encomendar, há várias estampas. E tá. Estão a ver? Já estruturei forra. E agora vou passar uma costurinha aqui para rebater deste lado, do lado da napa. Tendo cuidado de puxar sempre o estruturador para fora do forro. Para ficar aqui tudo certinho. Ponto máximo da máquina. E vamos costurar esta lindeza. Há várias estampas à escolha nestes painéis de porta-telemóvel. Tá, podemos fazer também, vamos aproveitar também, dá para fazer embutido com o estruturador, o que estrutura este material também dá para fazer a peça embutida, portanto vamos fazer. E agora deste lado vou fazer a mesma coisa. Vou virar para cima o fecho e vou colocar aqui a estampa. E vou passar uma costurinha. Eu gosto mais de costurar do lado do fecho, portanto vou virar. Porque temos a visibilidade aqui sobre a parte dentada do fecho e se for do outro lado não temos. Portanto, e agora a mesma coisa, direito com direito e passar uma costurinha. Agora sim vou virar e passar deste lado. Em cima da costura que eu fiz anteriormente, para isto ficar aqui tudo certinho. Vou parar, mudar os cursores, porque se não fizermos isto, quer queiramos, quer não, fica sempre ali a costura mais torta. Portanto, agora, costurinha, está feito, e vou espontar. Puxo novamente, e agora vou espontar. Aqui tenho que utilizar, para passar em cima do plástico cristal, tenho mesmo que utilizar
Eu vou tirar aqui a alça, tá, mas depois coloco novamente para pespontar. Está-me aqui a impedir de trabalhar corretamente. A alça podem colocar no final. E agora vou passar o pesponto deste lado aqui. E aqui sim, agora sim, se tiverem com o calcador de Teflon, é mais adequado para que consigam pespontar corretamente a vossa peça. Ou seja, para que o calcador, na parte dentada do fecho, costuram devagar. Tá? Fica então assim, olhem que giro. E agora vou cortar aqui o estruturador, de maneira que ele fique com a mesma medida da peça. Eu gosto sempre de cortar estruturadores e forros maior. Trabalham mais à vontade e depois então, na hora de cortar, de fazer o acabamento, é só tirarem os existentes. Aqui toda a volta. Vamos passar, o isqueiro aqui no fecho. Para não se desfiar. Aqui com a parte azul sempre do isqueiro, para não queimar. Só para lacrar. É uma peça super rápida de se fazer. E assim ficam com o passo a passo dos dois bolsinhos. Podem fazer um ou não, ou podem fazer os dois. Correto? Agora, vou colocar a alça para terminar a peça. Vamos fazer isto embutido. Agora sim, vou colocar aqui a alça. Quer dizer, tem que costurar a alça, mas não costurem no forro. Porque se costuram no forro, depois não vai estrovar. Não costurem a alça no forro. Se não quiserem fazer embutido, podem costurar a alça com tudo. Mas como eu vou fazer embutido, não vou estar a fixar aqui a alça. Não posso estar a fixar a alça ao forro, correto? Porque isto agora vamos fazer assim. Isto para um lado, isto para o outro, deixando uma abertura no forro para desvirar. Vamos fazer isto aqui perfeitinho. Colocar aqui as molinhas. Ou seja, isto aqui, estão a ver, eu estou a dobrar bem na parte do fecho, na parte dentada. E agora vou colocar aqui as molinhas para que isto não saia do sítio. Pôr tudo aqui para dentro. E passar aqui uma costura a toda a volta, deixando aqui um espaço para desvirar. E eu vou costurar até a parte dentada do meu fecho. Eu vou fazer retrocesso, para ficar perfeitinho. Ou seja, vai haver aqui um meio centímetro que eu não costuro. Estão a ver, eu vim, parei na parte dentada, agora venho deste lado e paro na parte dentada. Não vou costurar em cima da parte dentada do fecho. Pronto, não costuro em cima da parte dentada, do outro lado a mesma coisa. E assim vamos ficar com um acabamento aqui top. Viram sempre do lado que vos der mais jeito para costurar. Agora temos que ver onde está a parte dentada. Ou seja, fica assim aqui um meio centímetro por costurar, que é onde está de um lado e do outro, onde está a parte dentada. E agora vou costurar aqui a parte do fundo. Eu não costurei o fundo do forro. Forro, neste caso é forro estruturador, mas para vocês será o forro. Para quê? Para virar com mais facilidade.
Agora vou abrir o fecho, porque ainda não abri, e depois quando eu costurar, costuro de um lado ao outro. Fecho aberto. Aqui vou cortar estes cantinhos, para que isto fique perfeitinho. Desta forma, que é assim na diagonal, os cantos. E agora, vamos à hora da verdade. Vamos virar aqui a peça. Com muita calma, que é coisa que eu não tenho nestes momentos, não é? Para ver como é que ficou. Ainda nos falta aqui a mola cam, ou mola de... Podem colocar mola ímã, podem colocar uma mola no balancinho, daquelas metálicas. Depois vocês colocam o que vocês gostarem mais aqui a nível de acabamento. Podem fazer só um bolso de um lado, podem fazer os dois modelos, não é? Quem quer mais baratinho, uma peça mais baratinha. E agora temos que empurrar aqui com a ajuda do utensílio. Aqui a pequenina dica do dia é mesmo essa, é vocês não costurarem em cima da parte dentada, que vão ver que fica um acabamento muito mais giro. Aqui com calma, para não furar. Agora eu aproveito, vou já fechar aqui o fundo da peça. Aqui. Meio centímetro para dentro, cada lado. E vou já fechar aqui. Assim, viram com mais facilidade, depois passam a costura de um lado ao outro. É preferível nestas peças pequeninas. Estão a ver como este material é fantástico? Pouca estrutura, poupam tempo e dinheiro. Assim. Vou só tirar aqui este cantinho, não ficou bem. E agora basta empurrar o forro para dentro. E ficamos com a peça embutida. Aqui vamos abrir aqui os cursores. Abrir, quer dizer, neste caso fechar. E ajeitar aqui no cantinho para fazer isto sair corretamente aqui. E ficamos aqui com um acabamento muito giro. Desta forma. Fica assim metido para dentro, fica muito giro. Fica diferente. Então, vou colocar aqui o botão Rita, ou imã, ou mola cam, como vocês querem chamar. Então, viram este acabamento tão giro? Fica assim na diagonal. Fica muito giro. Assim. Fica muito interessante. E não precisam de estar a costurar aquele meio centímetro da parte dentada. Ou podem costurar tudo, por acaso é mais uma dica. Vou então colocar aqui o botão imã. O botão imã não, a mola cam. Vou colocar convosco a mola cam para quem é iniciante e tem dificuldade. Então eu vou dobrar aqui a pala a meio e fazer aqui um pequenino furinho. Vai centralizado. Agora coloco a parte redonda aqui deste lado. E do lado dentro vou colocar o lado fêmea. Agora com o alicate ou com o balancinho. Apertam bem. E agora vou marcar aqui. Deste lado eu vou fazer uma ligeira pressão, fico logo com a marca. De onde é para furar. E agora furo então, já saiu, não está aqui. Furo então com a sevela. E vou fazer a mesma coisa, só que deste lado no bolso, a parte redonda vai ser aqui encaixada de dentro para fora. Agora a parte macho da mola e alicate. E tá.
a nossa carteira telemóvel, carteirinha porta-telemóvel, assim com a pega, e 3 bolsos. Agora não vou pôr aqui o meu telemóvel porque ele está a gravar, mas eu já coloco as fotografias depois também para vocês verem na página como é que fica super interessante. E ficamos aqui com o bolso de fecho, para colocar o telemóvel ou não. Ficamos com este aqui, mola imã. Utilizando, depois vocês utilizam uma napa lisa se quiserem fazer este bolso. E assim aqui. Pronto. Está assim muito gira. Só tenho que ajeitar aqui melhor o fecho, que ele ainda não está no sítio. Tem que se ajeitar aqui com calma. Para este ficar aqui tudo bem, tudo bonitinho. Faz ali aquela preguinha, porque eu não costurei aquela parte dentada. Faz este feitio assim na diagonal. Ou então cosem até tudo, como preferirem. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Quer dizer, comentem aqui se vocês gostaram ou não. Subscrevam o canal, partilhem. E já sabem que vai havendo aqui umas aulas assim gratuitas muito interessantes para vocês fazerem. Quer seja com as nossas estampas ou não, não é? Ou com outros materiais. Espero que tenham gostado de mais uma aula. E até breve!